Nesse vídeo eu quero falar sobre os tipos de madeiras que você pode plantar orquídeas, tronquinhos de madeiras que elas vão muito bem, e no final do vídeo eu vou deixar as dicas mais importantes, porque não basta você só conhecer a madeira, tem que saber também dos cuidados muito importantes nesse tipo de cultivo para que você possa ver resultados. Tem madeiras que você pode ter até no quintal da sua casa e tem outras que você vai ter que às vezes procurar, e também vou falar depois onde você pode achar. Antes, já também peço que deixe o seu likezinho, que ele ajuda muito aqui no canal. Quem é novo por aqui, aproveite para se inscrever, porque se você não se inscreve, você acaba não sendo notificado. E é indispensável também que você clique no sininho para receber essas notificações, tá? Lá no sininho você tem que clicar em todos. Vale ressaltar aqui que a maioria das orquídeas são de madeira, são orquídeas epífitas, elas são orquídeas de árvores lá na natureza, estão adaptadas a essas condições. Porém, não indicado, por exemplo, para outros tipos de orquídeas, como, por exemplo, as terrestres. Quero falar aqui primeiro do ipê. O ipê, ele é nativo do Cerrado brasileiro, é uma madeira dura, pesada e extremamente durável. Se você cultivar a sua orquídea direitinho, ela vai enraizar e você nunca mais vai precisar tirar ela dali. Quem consegue tronquinhos dessa madeira, ela é muito boa. Sanção do campo é uma madeira um pouco mais mole, assim como o ipê, seca rápido, requer uma frequência maior nas regas, porém é muito procurado por cultivadores de orquídeas devido ao seu bom enraizamento e adaptação muito fácil da orquídea. Para a maioria das madeiras, o ideal é tirar a casca, porque quando descasca, a orquídea acaba ficando solta, sem contato ali com a parte mais dura da madeira. Casca de peroba ou o tronco descascado é muito bom para cultivar orquídeas. Essa é uma árvore nativa da Mata Atlântica brasileira, é bem densa e altamente durável também. E as orquídeas enraizam muito bem nela. Tem madeiras mais simples também, são madeiras comuns que você pode achar às vezes até no quintal da sua casa. A exemplo da goiabeira, uma árvore frutífera, tem que ser descascada se você for fazer o cultivo nela, porque a casca da goiabeira solta muito fácil. É legal também que você faça ranhuras, uma serra de mão, um serrotezinho, porque elas gostam muito dessa aderência. Você acaba mantendo a umidade por mais tempo e as raízes gostam bastante. Outra madeira fácil de achar também é a ameixeira, as tangerinas, laranjeiras e o limoeiro, as cítricas em geral. Essas, por exemplo, pode acontecer às vezes de dar broca, onde a madeira dura tem mais essa vantagem, porque dificilmente vai ocorrer isso. Outra madeira que pode ser plantada orquídea, mas encontrada para o Nordeste, que é a cajarana. Quem tem acesso, é uma ótima madeira. Ela tem a coloração avermelhada, é muito bonita na minha opinião e também bem durável. Também vou deixar um vídeo muito bacana aqui embaixo que dá a dica de como cuidar de orquídeas no tronco. Vou deixar esse link aqui embaixo na descrição. Nó de pinho. Muitas pessoas plantam no nó de pinho e gostam. Mas já vi algumas pessoas reclamarem do nó de pinho, por isso é importante algumas considerações que eu vou fazer aqui no final. Ele é proveniente do pinheiro ou araucária, uma madeira dura, seca rápido, você vai ter por muito tempo. Se usar como forma de vaso, porque ele tem aquele formato meio de cone, é preciso fazer uma perfuração embaixo para que a água da rega possa escoar lá embaixo e não acumule. É a mesma coisa como nos vasos. Mas se você plantar por fora, não precisa se preocupar com isso, claro. Ou se você inverter, tranquilo. Tem várias opiniões com relação a essa madeira. Como eu, por exemplo, sou um pouco meio cabreiro com algumas madeiras que também vou falar ali depois. Tá? Se você gostaria de receber mais vídeos como esse, deixa um like para eu saber e comente "eu quero". Tem outra madeira aqui, bem interessante, que é o pau de café. Se você tem acesso a essa madeira, ela é ótima. Muitos cultivadores gostam. As orquídeas enraizam muito bem. Ela acaba absorvendo ali mais a água e mantendo a umidade por mais tempo. É uma madeira que apodrece mais rapidamente. Tem orquídeas que, claro,
requer um pouco mais de umidade. Porém, se você utilizar uma madeira mais dura e manter uma rega mais frequente, geralmente elas vão se dar muito bem. E as madeiras que eu evitaria para usar como tronquinho para plantar orquídea são 3 basicamente. O pinus é uma madeira muito mole que apodrece muito rápido, não recomendaria. A araucária também não, é uma madeira mais dura, geralmente as orquídeas não se adaptam muito bem, é bem complicadinho. E a outra seria o eucalipto. Tanto a araucária quanto o pinus, se não está devidamente seco, libera resina e pode conter uma quantidade muito grande de tanino. E o eucalipto, tem muita gente que não tem sucesso com ele, mas tem outras pessoas que dizem conseguir e que está tudo ok. E ele tem também a fama de rachador. Mas quem quiser tentar, pode tentar. Na verdade, você pode tentar com qualquer madeira que você tenha ali, desde que seja uma madeira mais resistente, livre de taninos, resinas ou outros tratamentos químicos. E esteja bem seca, principalmente quando você tira a casca. E se é uma madeira que tem muito tanino, o ideal ainda é você deixar de molho ali por alguns dias para tirar esse excesso de tanino. Você pode tentar plantar nessa madeira, só que tem que observar para ver se vai enraizar. Se você vê que começa a brotar raizinha, se você vê que a raiz não está grudando ou que a coifa está queimando a pontinha da raiz ali, aí definitivamente a madeira não presta, descarta, porque não vale a pena perder tempo com ela. E para finalizar o vídeo, onde você pode encontrar essas madeiras? Essas madeiras mais comuns, mais simples, você até pode ter aonde você mora. Porém, tem outras que podem não ser da sua região, e aí a dica que eu deixo é ir em orquidários que você pode achar lá. Geralmente você encontra em orquidários, ou em lojas mais especializadas assim em orquídeas, ou também pelo Mercado Livre, na internet, você encontra bastante coisa. Se você gostou do vídeo e gostaria de receber mais vídeos como esse, deixe o seu likezinho e se inscreva no canal.